Meus amados filhos e filhas, dirijo-me a vocês hoje com o coração transbordante de amor paternal e uma mensagem de profunda urgência para suas vidas espirituais. Em meio ao ruído incessante deste mundo, entre notificações de celular, compromissos apressados e preocupações cotidianas, uma voz suave e poderosa está chamando por você. É a voz do próprio Deus, não distante nos céus, mas presente aqui, agora, buscando um diálogo íntimo com seu coração. Você já se perguntou por quê, mesmo frequentando a igreja há anos, ainda sente um vazio inexplicável? Por quê, apesar de suas orações habituais, parece que algo está faltando em sua relação com Deus? Por que as respostas divinas parecem tão distantes, tão nebulosas, quando você mais precisa delas? A resposta para estas inquietações pode ser mais simples e ao mesmo tempo mais profunda do que imaginamos. Não é que Deus tenha se calado, não é que Ele tenha deixado de se comunicar conosco. O problema, meus queridos filhos, não está na emissão da mensagem divina, mas na nossa recepção. Como diz belamente o Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A questão crucial é: estamos verdadeiramente sintonizados para ouvir? Aproveito para lembrar você de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Deixe também nos comentários de onde você é. Adoro saber até onde essa palavra está chegando. Quantos de nós passamos dias, meses, até anos, clamando por direção divina, enquanto Deus já está pacientemente sinalizando o caminho através de meios que não conseguimos perceber? Quantos sinais divinos passam despercebidos em nossas vidas cotidianas, porque não fomos ensinados a reconhecê-los? Esta realidade deve mudar urgentemente em nossa caminhada espiritual. Imagine como seria sua vida se você pudesse reconhecer claramente a voz de Deus nos acontecimentos cotidianos. Se pudesse discernir com confiança quando é o Espírito Santo movendo seu coração e quando são apenas seus próprios desejos ou temores. Se pudesse ver as portas que Deus abre e fecha em sua vida, não como coincidências ou frustrações, mas como sinalizações divinas guiando seus passos. Você consegue visualizar a transformação que isso traria para suas decisões, seus relacionamentos, sua paz interior? Consegue imaginar se cada católico soubesse verdadeiramente escutar e seguir a voz do bom pastor em meio ao caos e às distrações da vida moderna? Meus amados, não podemos mais adiar este aprendizado essencial. O mundo secularizado que nos cerca oferece 1000 vozes competindo por nossa atenção, enquanto a única voz que realmente importa, a de nosso Criador e Salvador, frequentemente permanece abafada pelo ruído exterior e interior que nos domina. Convido-os agora a uma jornada de redescoberta desta comunicação sagrada. Prometo-lhes que, ao final desta reflexão, vocês terão ferramentas práticas para discernir os sinais divinos em suas vidas e responder a eles com confiança e discernimento. Está preparado para esta transformação? Está disposto a afinar os ouvidos de sua alma para reconhecer o chamado divino que já ressoa em sua vida? Vamos juntos, então, aprender a arte sagrada de ouvir a Deus. Precisamos reconhecer, com sinceridade e humildade, a condição espiritual que muitos de nós enfrentamos hoje. Observo com preocupação paternal como tantos filhos e filhas da igreja têm vivido uma fé de monólogo em vez de diálogo. Uma relação com Deus onde falamos muito e ouvimos pouco, onde apresentamos nossas listas de pedidos sem pausar para escutar a resposta divina. O problema fundamental que enfrentamos não é a ausência da voz de Deus, mas nossa incapacidade crescente de reconhecê-la e discerni-la em meio ao turbilhão da vida moderna. Esta dificuldade se manifesta de diversas formas em nossas vidas. Muitos de vocês vivem em constante ruído exterior. A televisão ligada o dia inteiro, as notificações do celular que não param, a agenda sobrecarregada que não deixa espaço para o silêncio. Neste ambiente saturado de sons e imagens, a voz suave de Deus facilmente se perde, não porque Ele fale baixo, mas porque raramente fazemos silêncio para ouvi-lo. Outros enfrentam principalmente o ruído interior, pensamentos agitados, preocupações constantes, medos sobre o futuro, ruminações sobre o passado. Esta cacofonia mental cria uma barreira quase impenetrável à voz divina. Como reconhecer o sussurro do Espírito Santo quando nossa mente está constantemente gritando? Há ainda aqueles que, mesmo desejando sinceramente ouvir a Deus, nunca foram ensinados a reconhecer sua voz. Cresceram em uma tradição de fé rica em orações vocais e rituais,
mas pobre em orientações práticas sobre como discernir a comunicação divina no cotidiano. Para estes, Deus parece falar apenas através do sacerdote na homilia ou nas palavras escritas da Bíblia, mas raramente em suas próprias experiências de vida. E não podemos ignorar aqueles que têm medo de realmente ouvir a Deus. Sim, meus filhos, muitos temem a voz divina porque sabem, no fundo de seus corações, que ela pode chamá-los para mudanças que não estão dispostos a fazer, para renúncias que parecem difíceis, para caminhos que desafiam seu conforto e segurança. Então, inconscientemente, bloqueiam os sinais divinos, preferindo a segurança de uma fé controlada a uma relação viva e imprevisível com um Deus que pode pedir o inesperado. Parece existir um abismo entre o Deus que fala constantemente e os filhos que não conseguem ouvi-lo. Por fora, muitos de nós parecemos católicos exemplares. Frequentamos a missa, rezamos nossas orações tradicionais, participamos de atividades paroquiais. Mas por dentro, sentimos a aridez de uma comunicação unilateral com Deus, onde apenas falamos sem realmente escutar ou discernir sua resposta. Pense na sua própria experiência, meu filho, minha filha. Quantas vezes você se sentiu perdido em uma decisão importante, clamando por direção divina sem saber como reconhecê-la? Quantas vezes você questionou se determinado pensamento ou sentimento era inspiração divina ou apenas seu próprio desejo? Quantas vezes você duvidou da presença ativa de Deus em sua vida, porque não conseguia ouvir sua voz como outros pareciam ouvir? Esta desconexão, não. É apenas um problema espiritual individual. É um fenômeno coletivo que enfraquece o testemunho da igreja no mundo. Uma fé sem diálogo vivo com Deus rapidamente se torna uma religiosidade mecânica, uma tradição sem poder transformador, um conjunto de rituais vazios de significado profundo. E o mundo, tão necessitado de testemunhas autênticas da presença divina, não consegue ver a diferença que um relacionamento vivo com Deus deveria fazer em nossas vidas. Mas não vim apenas para apontar o problema. Vim principalmente para mostrar o caminho da reconexão, para ensinar-lhes a arte sagrada de discernir os sinais divinos que já estão presentes em suas vidas. O primeiro passo para a mudança é reconhecer, com humildade, nossa condição atual. O segundo passo é aprender a reconhecer as formas concretas como Deus já está se comunicando conosco, muitas vezes através de sinais que temos ignorado ou mal interpretado. A comunicação divina através de sinais e inspirações não é um conceito novo nem uma devoção opcional em nossa fé católica. Ela está firmemente enraizada nas Sagradas Escrituras e na tradição viva da Igreja. Voltemos às fontes de nossa fé para compreender melhor como Deus sempre falou e continua falando ao seu povo. Desde o início da história sagrada, vemos Deus estabelecendo comunicação com a humanidade. No livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 8, encontramos Deus caminhando no jardim à brisa do dia, buscando Adão e Eva para um diálogo íntimo. Este Deus que busca o diálogo permanece o mesmo ontem, hoje e sempre. Ao longo do Antigo Testamento, Deus fala de diversas maneiras, através de aparições diretas, de sonhos, de eventos naturais, de sinais específicos e, sobretudo, através dos profetas. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13, encontramos a experiência marcante do profeta Elias, que não encontrou Deus no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas na voz de um silêncio suave, uma bela metáfora para a maneira sutil como Deus frequentemente se comunica conosco. No Novo Testamento, a comunicação divina atinge seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, que é a Palavra, o Logos, encarnada, como nos ensina o prólogo do Evangelho de João. Em Jesus, Deus não apenas fala à humanidade, mas se torna um de nós para estabelecer o diálogo mais íntimo possível, como afirma a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Contudo, após a ascensão de Jesus, Deus não cessou sua comunicação. O Espírito Santo prometido por Cristo continua a guiar a igreja e cada fiel. No Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13, Jesus promete: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Esta condução não se dá apenas através dos ensinamentos oficiais da igreja, mas também através da comunicação pessoal do Espírito com cada batizado. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, afirma que o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus.
E no versículo 12, acrescenta: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Estas passagens fundamentam a realidade da comunicação contínua entre Deus e cada fiel, através do Espírito Santo que habita em nós. O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Dei Verbum, parágrafo 8, ensina que Deus, que outrora falou, mantém um permanente diálogo com a esposa do seu amado Filho, e o Espírito Santo, por quem a voz do Evangelho ressoa viva na Igreja, e pela Igreja no mundo, introduz os fiéis na verdade plena, e faz com que a palavra de Cristo habite neles abundantemente. São João Paulo II, em sua encíclica Fides et Ratio, parágrafo 13, recorda-nos que Deus deixou no homem um vestígio de si, sabendo que este tenderia sempre a procurar alguma informação sobre a sua identidade. Esta busca não é unilateral. Deus responde, comunicando-se através de sinais que podemos aprender a discernir. O Papa Emérito Bento XVI, em sua homilia na festa de Pentecostes em 2012, ensinou que o Espírito Santo, aparentemente, está em segundo plano em relação a Jesus e ao Pai. Mas na realidade, é exatamente Ele, o Espírito, que move tudo, que age tanto na criação quanto na história da salvação. E nosso querido Papa Francisco, em diversas ocasiões, enfatizou a importância do discernimento espiritual na vida cristã. Em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, parágrafo 166, ele afirma: como saber se algo vem do Espírito Santo, ou se deriva do espírito do mundo ou do espírito do diabo? A única forma é através do discernimento, que requer não só uma boa capacidade de raciocinar e de sentido comum, mas também um dom que temos de pedir. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2154 a 2172, ensina-nos sobre a importância da oração contemplativa e da meditação como meios de escutar a Deus. E nos parágrafos 1830 e 1831, descreve os dons do Espírito Santo, incluindo o dom do conselho, que nos ajuda a discernir o caminho a seguir, segundo a vontade divina. Na rica tradição da espiritualidade católica, grandes santos e místicos sempre enfatizaram a comunicação pessoal com Deus. Santo Inácio de Loyola desenvolveu suas regras de discernimento dos espíritos, justamente para ajudar os fiéis a reconhecer quando é Deus quem fala em seus corações. Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz descreveram detalhadamente os sinais da presença e comunicação divina na alma. Santo Afonso de Ligório ensinou sobre a importância de estar atento aos toques divinos na vida cotidiana. Estas não são apenas teorias teológicas abstratas ou experiências reservadas a santos canonizados. São verdades fundamentais de nossa fé que revelam um Deus que continua a falar, a guiar, a orientar cada um de seus filhos. Os sinais divinos, seja através de uma inquietação interior, de palavras que se repetem em diferentes contextos, ou de portas que se abrem ou fecham em nossas vidas, são manifestações concretas desta comunicação contínua. Vocês, meus amados filhos e filhas, são herdeiros desta rica tradição de comunicação divina. O mesmo Espírito que guiou os profetas, que inspirou os apóstolos, que iluminou os santos ao longo dos séculos, habita em vocês pelo batismo e pela confirmação. A questão agora é: estamos atentos a seus sinais? Estamos dispostos a cultivar o silêncio e a atenção necessários para discernir sua voz em meio ao ruído do mundo? Digam comigo: amém. Eu creio que Deus continua a falar hoje. Eu quero aprender a discernir sua voz em minha vida. Para que compreendamos melhor como discernir os sinais divinos em nossa vida cotidiana, gostaria de compartilhar com vocês algumas histórias reais de pessoas que, como vocês, aprenderam a reconhecer a voz de Deus em momentos decisivos de suas vidas. Pensem em Marcelo, um professor universitário de 52 anos do Rio Grande do Sul. Homem de fé sólida, frequentava a missa regularmente e participava ativamente de sua comunidade paroquial. No entanto, sua vida profissional o deixava cada vez mais insatisfeito. Embora bem-sucedido academicamente, sentia um vazio crescente que não conseguia explicar. Comecei a sentir uma inquietação inexplicável, relata Marcelo. Nas reuniões de departamento, nos encontros com alunos, até mesmo ao preparar minhas aulas, atividades que antes me davam satisfação, eu sentia um desconforto interior, como se algo estivesse fora do lugar. Inicialmente,
Marcelo interpretou essa inquietação como estresse, ou até como sintoma de algum problema de saúde. Consultou médicos, experimentou técnicas de relaxamento, tirou férias, nada resolveu. Foi durante um retiro espiritual que ele finalmente compreendeu. Aquela inquietação era o primeiro sinal divino, o Espírito Santo alertando-o de que estava sendo chamado para algo diferente. Quando o palestrante do retiro falou sobre a inquietação espiritual como sinal de Deus, foi como se uma luz se acendesse, conta ele. Percebi que Deus estava me chamando para servir de outra forma. Marcelo passou a prestar atenção a esse sinal, dedicando tempo diário à oração silenciosa para discernir seu significado. Gradualmente, sentiu-se atraído para o trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade, algo completamente diferente de sua carreira acadêmica. Após um processo de discernimento que incluiu direção espiritual e diálogo com sua família, ele reduziu suas horas na universidade e fundou um projeto educacional na periferia de sua cidade. Hoje sei que aquela inquietação era a voz de Deus me chamando para uma missão que eu nem imaginava, afirma com os olhos brilhando. Se eu tivesse continuado a ignorar aquele sinal, tentando abafá-lo com remédios ou distrações, nunca teria encontrado o propósito que deu novo sentido à minha vida. Considere também a história de Lúcia, uma contadora de 47 anos de Belo Horizonte. Viúva há 5 anos, ela lutava com o sentimento de solidão e a dificuldade de encontrar novo propósito. Durante esse período difícil, começou a notar algo peculiar. A mesma passagem bíblica aparecia repetidamente em sua vida, de formas inesperadas. Era Isaías 43:19. Eis que faço coisa nova que já está surgindo, não a percebeis? Conta Lúcia. Primeiro, ouvi na homilia de domingo. Depois, ao abrir a Bíblia aleatoriamente durante minha oração, caí exatamente neste versículo. Na semana seguinte, uma amiga me enviou uma mensagem de WhatsApp com este mesmo versículo, sem saber que eu o estava encontrando em todo lugar. Essa repetição não poderia ser mera coincidência. Lúcia começou a refletir sobre o significado daquela palavra para sua vida. O que seria essa coisa nova que Deus estava fazendo e que ela ainda não percebia? Decidi ficar atenta a oportunidades novas que surgissem, coisas que normalmente eu recusaria por medo ou insegurança, explica. Poucas semanas depois, sua paróquia anunciou a formação de um grupo de apoio para pessoas que perderam entes queridos e buscavam alguém que pudesse coordenar as reuniões. Normalmente, eu nunca me ofereceria para algo assim. Sou tímida e não me considerava preparada para ajudar outros no luto quando eu mesma ainda estava processando o meu, conta Lúcia. Mas aquele versículo ecoou em minha mente, e senti que deveria pelo menos tentar. Hoje, 3 anos depois, o grupo de apoio ao luto coordenado por Lúcia tornou-se uma referência na arquidiocese, ajudando dezenas de pessoas a processar sua dor à luz da fé. Aquela palavra repetida foi claramente um sinal de Deus, direcionando-me para um propósito que eu jamais teria descoberto por mim mesma. Reconhece ela com gratidão. Lembro ainda da experiência de Carlos e Mariana, um jovem casal de São Paulo que enfrentava uma decisão crucial sobre aceitar ou não uma oportunidade de trabalho em outra cidade. A proposta era excelente financeiramente, mas significaria afastar-se da família, dos amigos e da comunidade paroquial, onde estavam profundamente envolvidos. Rezamos muito sobre isso, mas nos sentíamos confusos, conta Mariana. Por um lado, a proposta parecia perfeita em termos profissionais e financeiros, uma resposta às nossas orações por estabilidade. Por outro, sentíamos um apego forte à nossa comunidade e aos projetos em que estávamos envolvidos aqui. O casal decidiu seguir em frente com o processo, que parecia avançar sem obstáculos. Fizeram entrevistas, visitaram a nova cidade, até começaram a pesquisar apartamentos. Tudo indicava que era o caminho a seguir. Então, de repente, portas começaram a se fechar. Primeiro, houve um atraso inexplicável na documentação. Depois, a empresa pediu condições que não haviam sido mencionadas antes. Em seguida, a única escola adequada para nosso filho na nova cidade anunciou que não teria vagas no próximo ano, enumera Carlos. Eram pequenos sinais, mas que, somados, nos fizeram parar e reconsiderar. Enquanto isso, de forma igualmente inesperada, portas começaram a se abrir em São Paulo. Carlos recebeu uma proposta para coordenar um projeto que combinava perfeitamente com seus talentos e valores. Mariana foi convidada para assumir um papel de liderança no Ministério de Música da paróquia. Seu filho foi selecionado para um programa especial de educação que haviam desejado para ele. Percebemos que Deus estava falando através dessas circunstâncias, reflete Mariana.
As portas que se fecharam para a mudança e as que se abriram para permanecermos eram sinais claros de que nossa missão, neste momento, era aqui. O discernimento do casal não foi baseado apenas em emoções ou preferências pessoais, mas em uma leitura atenta dos sinais concretos que Deus colocava em seu caminho. Eles buscaram conselho espiritual, refletiram juntos em oração e estiveram atentos às portas que se abriam e fechavam. Um dos modos mais clássicos como Deus orienta nossos passos. Estas histórias reais, de pessoas comuns como vocês, revelam uma verdade poderosa. Deus continua a falar hoje, não apenas através da Bíblia e dos ensinamentos da igreja, mas também através de sinais concretos em nossa vida cotidiana. A inquietação espiritual inexplicável que Marcelo sentiu, as palavras que se repetiam na vida de Lúcia, as portas que se abriam e fechavam para Carlos e Mariana, todos eram meios pelos quais o Espírito Santo os guiava. Você também tem uma história de comunicação com Deus que está sendo escrita agora. Talvez já tenha experimentado sinais semelhantes sem perceber seu significado divino. Ou talvez esteja no meio de um processo de discernimento, buscando compreender o que Deus está tentando dizer-lhe através de circunstâncias específicas de sua vida. Diga comigo: Espírito Santo, abre meus olhos para ver e meus ouvidos para ouvir os sinais que tu já estás enviando em minha vida. Aleluia! Chegou o momento, meus queridos filhos e filhas, de olharmos para dentro de nós mesmos com sinceridade e coragem. Como em um espelho espiritual, precisamos examinar nossa capacidade de discernir a voz de Deus em nossas vidas. Este exame não visa nos condenar, mas nos despertar para uma comunicação mais profunda com o divino. Permita-me guiá-lo nesta reflexão com algumas perguntas que tocam em seu coração, não com severidade, mas com o amor de um pai que deseja ver seus filhos crescerem na intimidade com Deus. Primeiramente, pergunte-se: qual é a qualidade do silêncio em minha vida? Encontro momentos de verdadeiro silêncio exterior e interior durante meu dia? Ou vivo constantemente imerso em ruídos, seja a televisão ligada, o rádio no carro, notificações do celular, ou o burburinho incessante de meus próprios pensamentos? Lembre-se que, como Elias descobriu, Deus frequentemente fala através da voz de um silêncio suave. Mas este silêncio precisa existir em nossa vida para que possamos ouvir. Reflita agora sobre sua vida de oração. Como você reza? Sua oração é principalmente um monólogo onde você apresenta pedidos e agradecimentos? Ou existe espaço para escutar? Você dedica alguns minutos, após falar com Deus, para permanecer em silêncio atento, esperando sua resposta? A qualidade de nossa escuta na oração determina em grande parte nossa capacidade de discernir os sinais divinos no cotidiano. Examine sua atenção aos movimentos interiores de sua alma. Você nota as mudanças em seus sentimentos, as inspirações que surgem, as inquietações que persistem, ou passa rapidamente por estes estados interiores sem refletir sobre seu possível significado espiritual. Santo Inácio de Loyola ensina que Deus frequentemente nos fala através das moções interiores, consolações e desolações espirituais que podem ser sinais importantes de sua orientação. Pense em sua relação com a Palavra de Deus. Com que frequência e profundidade você lê e medita as Escrituras? Quando encontra uma passagem que o toca particularmente, você a guarda no coração, refletindo sobre seu significado para a sua vida atual? A Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos passados, mas um meio vivo pelo qual Deus continua a falar hoje, especialmente quando uma mesma passagem ressoa repetidamente em diferentes contextos. Reflita sobre sua atenção aos sinais dos tempos e às circunstâncias de sua vida. Você considera os eventos significativos, portas que se abrem ou fecham, encontros inesperados, coincidências surpreendentes, como possíveis sinais divinos? Ou tende a ver tudo como acaso, sorte ou azar, sem considerar a possibilidade de uma orientação providencial? Considere sua abertura a conselhos e direção espiritual. Você busca a orientação de pessoas espiritualmente maduras quando enfrenta decisões importantes? Está disposto a ouvir perspectivas diferentes que podem refletir a voz de Deus, falando através de outros? Ou prefere confiar exclusivamente em seu próprio julgamento, potencialmente confundindo seus desejos com a vontade divina? Examine sua paciência no processo de discernimento. Você espera que Deus sempre fale de forma imediata e inequívoca, frustrando-se quando a clareza não vem instantaneamente? Ou compreende que o discernimento frequentemente requer tempo, atenção continuada e uma disposição para esperar que os sinais se tornem mais claros? Por fim,
Reflita sobre sua obediência aos sinais já recebidos. Quando você reconhece um sinal divino, age de acordo com ele, mesmo quando isso exige mudanças desafiadoras? Ou tende a ignorar ou racionalizar os sinais que apontam para direções que você preferiria não seguir? Nossa fidelidade aos sinais já discernidos abre caminho para uma comunicação mais clara no futuro. Faça esta reflexão com calma, na presença amorosa de Deus. Não se trata de um exame para gerar culpa, mas para promover consciência e despertar em você o desejo de uma comunicação mais profunda com aquele que constantemente busca dialogar com seus filhos. Tome alguns momentos agora para esta reflexão interior. Permita que o próprio Espírito Santo ilumine as áreas de sua vida que precisam ser transformadas para que você possa ouvir mais claramente sua voz. E lembre-se, nunca é tarde para aprender a discernir os sinais divinos que já estão presentes em sua jornada. Meus amados filhos e filhas, para que possamos nos tornar verdadeiramente receptivos aos sinais divinos em nossas vidas, precisamos identificar e remover os obstáculos que impedem esta comunicação sagrada. Como um rádio precisa estar sintonizado na frequência correta para receber claramente a transmissão, assim, nossa alma precisa estar devidamente ajustada para discernir os sinais de Deus. Vamos examinar agora, com clareza e caridade, algumas atitudes específicas que podem estar bloqueando nossa capacidade de reconhecer e responder aos sinais divinos. Primeiro, o ruído excessivo e a falta de silêncio. Este é talvez o obstáculo mais comum na vida espiritual contemporânea. Vivemos imersos em ruído constante. Não apenas o ruído físico das cidades, dos aparelhos eletrônicos e das conversas, mas também o ruído interior de pensamentos dispersos, preocupações incessantes e distrações múltiplas. Você reconhece este padrão em sua vida? Talvez tenha o hábito de ligar a televisão assim que chega em casa, de checar o celular dezenas de vezes ao dia, de preencher cada momento livre com alguma forma de entretenimento ou distração. Este ruído constante cria uma barreira quase impenetrável aos sussurros do Espírito Santo. Como ensina o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sem momentos de verdadeiro silêncio, esta consciência da presença divina torna-se praticamente impossível. Segundo, a pressa crônica e a agitação interior. Muitos de nós vivemos em um estado constante de aceleração, correndo de um compromisso para outro, sempre olhando para o próximo item da lista de tarefas. Esta pressa não é apenas uma questão de agenda externa, torna-se uma condição interior, uma incapacidade de estar plenamente presente no momento atual, uma agitação permanente da alma. Quando vivemos assim, mesmo os sinais divinos mais claros passam despercebidos, pois não temos a calma necessária para notá-los e refletir sobre seu significado. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, criando espaços de desaceleração em sua vida. Estamos seguindo este exemplo? Terceiro, o apego excessivo aos próprios planos e expectativas. Quando nos agarramos rigidamente a nossas ideias sobre como nossa vida deve ser, tornamo-nos praticamente cegos aos sinais divinos, que podem apontar para direções diferentes. Deus frequentemente nos surpreende, convidando-nos para caminhos que nunca teríamos imaginado por nós mesmos. Mas se estivermos excessivamente apegados a nossos projetos pessoais, interpretaremos estes convites divinos como distrações, obstáculos, ou até mesmo como tentações a serem resistidas. Examine seu coração. Você está verdadeiramente aberto à possibilidade de Deus interromper seus planos e redirecioná-lo? Ou sua oração é basicamente um pedido para que Deus abençoe e facilite o que você já decidiu fazer? Quarto, o medo do que Deus possa pedir. Sejamos honestos. Muitos de nós tememos ouvir Deus claramente porque suspeitamos que Ele pode nos chamar para além de nossa zona de conforto. Pode pedir-nos que perdoemos alguém que nos feriu profundamente, que abandonemos um hábito ao qual estamos apegados, que assumamos uma missão que nos parece além de nossas capacidades, que sigamos um caminho menos seguro ou confortável do que aquele que planejamos. Este medo, frequentemente inconsciente, leva-nos a desenvolver uma espécie de surdez seletiva espiritual. Ouvimos Deus nas áreas confortáveis, mas bloqueamos sua voz quando ela desafia nossas preferências mais arraigadas. Quinto, a dependência excessiva da racionalidade e do controle. Nossa cultura ocidental moderna valoriza extremamente a razão analítica e o controle metódico da vida. Estas são faculdades valiosas, dons de Deus que devem ser utilizados. No entanto, quando nos tornamos exclusivamente dependentes delas,
fechamo-nos para as dimensões mais intuitivas, inspiradas e, frequentemente, surpreendentes da comunicação divina. Deus fala não apenas através de nosso intelecto, mas também através de nossos sentimentos, intuições, sonhos, encontros aparentemente casuais e sincronicidades que desafiam explicações puramente racionais. Se você desconfia automaticamente de tudo o que não pode ser completamente analisado e controlado, estará fechando importantes canais de comunicação divina. Sexto, a superficialidade e a distração constante. Vivemos em uma cultura que favorece a atenção fragmentada, o consumo rápido de informações e experiências, a busca incessante pela próxima novidade. Esta superficialidade torna-se um hábito mental que dificulta a percepção dos sinais divinos, que frequentemente requerem atenção paciente, reflexão profunda e disponibilidade para permanecer com uma questão ou inspiração por tempo suficiente para discernir seu verdadeiro significado. Você reconhece este padrão em sua vida espiritual? Talvez pule rapidamente de uma prática devocional para outra, sem dar tempo para que qualquer uma delas produza frutos profundos. Ou talvez sua oração seja tão apressada e superficial que não crie o espaço necessário para perceber as sutis movimentações do Espírito em seu coração. Sétimo, a falta de familiaridade com a Palavra de Deus. As Escrituras Sagradas são o meio privilegiado pelo qual aprendemos a linguagem de Deus, os temas, padrões e princípios através dos quais ele tipicamente se comunica. Quando não conhecemos bem a Bíblia, falta-nos o vocabulário espiritual necessário para interpretar corretamente os sinais divinos em nossa vida. É como tentar compreender uma conversa em um idioma que mal conhecemos. Captamos algumas palavras aqui e ali, mas perdemos grande parte do significado. Sua relação com a Palavra de Deus é profunda e regular, ou superficial e esporádica. Oitavo, o individualismo espiritual excessivo. Deus frequentemente fala através da comunidade, através de outras pessoas, através do corpo de Cristo que é a Igreja. Quando insistimos em uma espiritualidade exclusivamente individual, desconectada da comunidade de fé, perdemos este importante canal de comunicação divina. O discernimento autêntico quase sempre inclui uma dimensão comunitária, a confirmação, o conselho e a correção fraterna de outros fiéis, especialmente aqueles com mais experiência no caminho espiritual. Você busca regularmente direção espiritual? Está aberto à possibilidade de que Deus fale através de seus irmãos e irmãs na fé, mesmo quando a mensagem desafia suas preferências pessoais? Nono, a negligência dos sinais dos tempos e das circunstâncias concretas. Jesus criticou aqueles que sabiam interpretar os sinais meteorológicos, mas não conseguiam discernir os sinais dos tempos, os eventos significativos através dos quais Deus se revela na história. De modo semelhante, muitos de nós falham em perceber como as circunstâncias concretas de nossa vida, oportunidades inesperadas, obstáculos recorrentes, encontros aparentemente casuais, portas que se abrem ou fecham, podem ser meios pelos quais Deus nos orienta. Temos a tendência de separar nossa vida espiritual de nossa vida cotidiana, não percebendo que é precisamente no cotidiano que Deus mais frequentemente nos fala. Décimo, a falta de resposta aos sinais já recebidos. Talvez o obstáculo mais sério à comunicação divina seja nossa frequente falta de resposta aos sinais que já recebemos. Quando Deus nos fala e não respondemos, seja por medo, por preguiça, por apego aos nossos planos ou por simples procrastinação, criamos um padrão de comunicação interrompida. Como em qualquer relacionamento, quando ignoramos repetidamente o que o outro diz, a comunicação eventualmente se deteriora. Por outro lado, cada vez que respondemos fielmente a um sinal divino, abrimos caminho para uma comunicação mais clara e frequente no futuro. Estes são apenas alguns dos obstáculos mais comuns ao discernimento dos sinais divinos em nossas vidas. Examine seu coração com honestidade, mas sem desânimo. Lembre-se de que o propósito deste exame não é condená-lo, mas ajudá-lo a identificar as áreas que precisam ser transformadas para que você possa ouvir mais claramente a voz do bom pastor que constantemente chama suas ovelhas pelo nome. Diga comigo: Espírito Santo, remove os obstáculos que me impedem de ouvir claramente a voz de Deus. Abre meus ouvidos espirituais para discernir os sinais divinos em minha vida. Amém. Meus amados filhos e filhas, chegamos agora ao momento decisivo de nossa reflexão, o chamado à conversão autêntica. Após reconhecermos os obstáculos que podem estar impedindo nossa capacidade de discernir os sinais divinos,
Somos convidados a dar passos concretos em direção a uma comunicação mais profunda com Deus. A palavra conversão, em seu sentido bíblico mais profundo, significa voltar-se para Deus com todo o coração, toda a mente e todas as forças. No contexto do discernimento dos sinais divinos, significa reorientar nossa atenção, nossa sensibilidade e nossa disposição para perceber e responder à comunicação de Deus em nossas vidas. Como iniciar este processo de conversão? Primeiramente, reconhecendo com humildade que precisamos da graça de Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 5, Jesus nos diz claramente: sem mim, nada podeis fazer. Esta não é uma afirmação desanimadora, mas libertadora. Significa que não precisamos contar apenas com nossas próprias capacidades limitadas para discernir os sinais divinos. Podemos contar com o auxílio do próprio Deus, que deseja ardentemente comunicar-se conosco. O sacramento da reconciliação é um ponto de partida fundamental para esta conversão. Quando nos aproximamos deste sacramento com um coração verdadeiramente arrependido e desejoso de mudança, experimentamos uma purificação interior que aguça nossa sensibilidade espiritual. O pecado é como uma névoa que obscurece nossa visão espiritual. A confissão dissipa esta névoa, permitindo-nos ver mais claramente os sinais de Deus. Não tenham medo, meus filhos queridos, de olhar de frente para os pecados e padrões que têm bloqueado sua comunicação com Deus. O Senhor não vem para condenar, mas para libertar e restaurar. Como nos assegura São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez alguns de vocês não se aproximem do sacramento da reconciliação há muito tempo. Talvez sintam vergonha, medo, ou simplesmente não vejam a necessidade. Mas eu os encorajo, com amor paternal. Deem este passo. Experimentem a alegria de um novo começo, a clareza que vem de um coração purificado. Como diz o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. A conversão para uma escuta mais atenta dos sinais divinos envolve também um compromisso renovado com o silêncio e a oração contemplativa. Em um mundo saturado de ruído e distrações, criar espaços regulares de silêncio torna-se um ato quase revolucionário e absolutamente essencial para quem deseja discernir a voz de Deus. Comprometa-se, a partir de hoje, a reservar pelo menos 10 minutos diários para o silêncio contemplativo. Não se trata apenas de não falar, mas de aquietar também a mente e o coração, criando um espaço interior onde Deus possa se fazer ouvir. Este silêncio pode parecer desconfortável no início, especialmente para quem está habituado à estimulação constante. Persevere. Com o tempo, você descobrirá neste silêncio uma fonte de paz, clareza e comunhão profunda com Deus. A conversão para o discernimento inclui também uma nova relação com a Palavra de Deus. Comprometa-se a ler diariamente um trecho das Escrituras, não apenas para adquirir conhecimento, mas para escutar Deus falando pessoalmente a você através do texto sagrado. A antiga prática da Lectio Divina, leitura orante da Bíblia, é especialmente valiosa para aprender a discernir a voz divina. Leia lentamente, reflita profundamente, responda em oração e permaneça em contemplação silenciosa com o texto. Gradualmente, você desenvolverá uma sensibilidade para reconhecer quando uma passagem específica é uma palavra de Deus para a sua situação atual. Outra dimensão importante desta conversão é o desenvolvimento de uma consciência mais atenta aos movimentos interiores de sua alma. Comprometa-se a fazer um breve exame de consciência ao final de cada dia, não apenas para identificar pecados, mas para notar os padrões de pensamentos, sentimentos e inspirações que surgiram ao longo do dia. Pergunte-se: houve momentos em que senti uma paz profunda e inexplicável? Momentos de inquietação persistente? Pensamentos recorrentes que não parecem vir simplesmente de minha própria mente? Palavras ou temas que apareceram repetidamente em diferentes contextos? Portas que se abriram ou fecharam de maneira inesperada? Estes podem ser sinais divinos que merecem atenção e discernimento mais profundo. A conversão para o discernimento também envolve uma maior docilidade ao Espírito Santo. No Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 8, Jesus compara o Espírito ao vento que sopra onde quer. Esta imagem nos lembra que Deus frequentemente nos surpreende, comunicando-se de maneiras que não esperaríamos e guiando-nos para caminhos que não teríamos escolhido por nós mesmos. Cultive uma atitude de abertura e flexibilidade espiritual, dispondo-se a seguir para onde o Espírito o conduzir, mesmo quando isso desafia seus planos ou preferências.
Na prática, esta docilidade se manifesta em uma vida menos controlada por agendas rígidas e mais aberta a interrupções divinas. Não significa abandonar o planejamento responsável, mas sim mantê-lo sempre aberto à revisão quando sinais divinos apontam em outra direção. Como diz o livro dos Provérbios, capítulo 16, versículo 9. O homem planeja seu caminho, mas é o Senhor quem dirige seus passos. A conversão para o discernimento inclui também um compromisso com a comunidade de fé e a direção espiritual. Busque regularmente o conselho de pessoas espiritualmente maduras, especialmente quando enfrenta decisões importantes ou discerne possíveis sinais divinos. O discernimento autêntico raramente é um processo puramente individual. Geralmente requer confirmação e correção através da sabedoria comunitária da Igreja. Finalmente, a conversão mais fundamental para o discernimento é uma entrega mais completa de sua vida a Deus. No fundo, o que frequentemente bloqueia nossa capacidade de reconhecer os sinais divinos não é tanto a falta de técnicas ou práticas específicas, mas uma resistência profunda a entregar o controle de nossas vidas ao Senhor. Quanto mais plenamente nos entregamos, dizendo como Maria, "Faça-se em mim segundo a tua palavra." Lucas capítulo 1, versículo 38. Mais claramente perceberemos a orientação divina em nossas vidas. Esta entrega não é um ato único, mas um processo contínuo de confiança e abandono nas mãos de Deus. Cada vez que reconhecemos um sinal divino e respondemos a ele com fidelidade, mesmo quando isso é difícil ou assustador, fortalecemos nossa capacidade de discernir e responder a sinais futuros. Meus queridos filhos e filhas, convido-os hoje a uma conversão profunda, não apenas de comportamentos externos, mas de atitudes interiores que determinam sua capacidade de discernir os sinais de Deus. Esta conversão não acontece de uma vez, mas é um caminho de transformação gradual que dura toda a vida. O importante é começar hoje, dando passos concretos na direção certa. Digam comigo, com o coração aberto e confiante: Senhor, convertei meu coração para que eu possa discernir vossos sinais em minha vida. Dai-me ouvidos para ouvir, olhos para ver, e um coração disposto a seguir vossa orientação. Amém, aleluia. Meus queridos filhos e filhas, ao concluirmos esta reflexão sobre os sinais divinos em nossas vidas, quero deixar-lhes orientações práticas e um chamado à ação imediata. Esta não é apenas mais uma mensagem espiritual para ser ouvida e esquecida, mas um convite concreto para transformar sua relação com Deus, aprendendo a discernir e responder à sua voz que constantemente ressoa em sua vida. O Deus que fala, que sempre falou e continua falando ao seu povo, não é uma abstração teológica, mas uma pessoa viva que busca um diálogo íntimo com cada um de vocês. Como nos recorda o Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Esta verdade maravilhosa deve transformar radicalmente a maneira como vocês vivem sua fé. Não são meros seguidores de uma tradição religiosa ou de um código moral, mas participantes de um diálogo vivo e contínuo com o próprio Deus, que se comunica através de sinais específicos que vocês podem aprender a discernir. Convido-os agora a assumir compromissos concretos para desenvolver esta capacidade de discernimento. Primeiro, inicie hoje mesmo uma prática diária de silêncio contemplativo. Reserve ao menos 10 minutos por dia para simplesmente estar em silêncio na presença de Deus. Sem agenda, sem palavras, apenas com o coração aberto e atento. Escolha um horário específico e um local tranquilo onde você possa fazer isso regularmente, criando um hábito que gradualmente transformará sua capacidade de perceber os sinais divinos. Nos primeiros dias, este silêncio pode parecer difícil ou improdutivo. Persevere. É como sintonizar um rádio, leva tempo para ajustar a frequência e captar o sinal claramente. Segundo, mantenha um diário espiritual de sinais e discernimento. Adquira um caderno especificamente para este propósito e reserve alguns minutos ao final de cada dia para registrar possíveis sinais divinos que você notou. Inquietações interiores significativas, palavras ou temas que se repetiram em diferentes contextos, portas que se abriram ou fecharam inesperadamente. Anote também suas reflexões sobre estes sinais, perguntas que surgiram, insights que recebeu. Este registro não apenas ajudará seu processo de discernimento, mas também construirá, com o tempo, um precioso testemunho da comunicação de Deus em sua vida. Terceiro, comprometa-se com uma prática regular de Lectio Divina, a leitura orante das Escrituras. Dedique ao menos 15 minutos,
3 vezes por semana, a esta antiga prática que desenvolve sua sensibilidade à voz de Deus. Escolha um trecho breve da Bíblia, especialmente os evangelhos são recomendados para iniciar. Leia-o lentamente, reflita sobre seu significado, responda em oração pessoal e, finalmente, permaneça em silêncio contemplativo com o texto. Esteja especialmente atento a palavras ou frases que saltam do texto, tocando seu coração de maneira especial. Este é frequentemente um sinal do Espírito Santo destacando uma mensagem específica para você. Quarto, busque direção espiritual regular. Identifique em sua paróquia ou comunidade uma pessoa espiritualmente madura. Pode ser um sacerdote, um religioso ou um leigo com formação adequada, com quem você possa conversar regularmente sobre seu caminho espiritual e seu discernimento dos sinais divinos. Este acompanhamento é invaluável para evitar os extremos de ceticismo, ignorar verdadeiros sinais, e credulidade, interpretar erroneamente coincidências ou projeções pessoais como sinais divinos. Comprometa-se a encontrar esta pessoa ao menos uma vez por mês, para uma conversa espiritual focada. Quinto, pratique o discernimento dos 3 sinais específicos que exploramos. Esteja especialmente atento a inquietações interiores inexplicáveis, aqueles sentimentos persistentes de desconforto ou inadequação em situações que antes pareciam normais. Quando notar tal inquietação, não a ignore, nem tente suprimi-la. Leve-a à oração perguntando: Senhor, o que queres me mostrar com isso? A resposta pode não vir imediatamente, mas se você permanecer atento, gradualmente se tornará mais clara. Palavras ou temas que se repetem em diferentes contextos, aqueles versículos bíblicos, frases ou ideias que parecem segui-lo, aparecendo de forma inesperada em diversas situações. Quando notar tal repetição, anote-a em seu diário espiritual e ore especificamente por discernimento sobre seu significado para sua vida atual. Pergunte: Senhor, o que estás tentando me dizer através desta repetição? Portas que se abrem ou fecham de maneira inesperada. Aquelas oportunidades que surgem sem explicação lógica ou obstáculos recorrentes que bloqueiam caminhos aparentemente promissores. Quando enfrentar portas fechadas, ore: Senhor, se este não é o teu caminho, mostra-me o teu. Quando se deparar com portas abertas surpreendentes, pergunte: Deus, esta oportunidade vem de ti ou é uma distração? Esteja especialmente atento a padrões de abertura e fechamento que apontem consistentemente numa mesma direção. Sexto, desenvolva uma prática regular de exame de consciência, não apenas para identificar pecados, mas para discernir movimentos espirituais. Ao final de cada dia, dedique alguns minutos para revisar as horas passadas à luz da presença de Deus, notando especialmente momentos de consolação espiritual, paz, alegria, clareza, coragem, amor. Momentos de desolação espiritual, confusão, desânimo, medo, agitação. Pensamentos ou inspirações que surgiram repetidamente. Encontros ou eventos significativos que pareceram providenciais. Este exame diário aguçará gradualmente sua percepção dos sinais divinos. Sétimo, cultive um espírito de docilidade e resposta aos sinais já discernidos. Quando você reconhecer um sinal divino com razoável clareza, especialmente após confirmação através de direção espiritual, responda a ele com fidelidade e prontidão. Cada resposta positiva a um sinal divino abre caminho para uma comunicação mais clara no futuro. Cada resistência ou procrastinação torna mais difícil discernir sinais subsequentes. Como Jesus ensina no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 29. Porque a todo aquele que tem, mais será dado. Mas, ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Oitavo, participe mais ativamente da vida sacramental e comunitária da Igreja. Os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação, purificam e aguçam nossa sensibilidade espiritual, tornando-nos mais receptivos aos sinais divinos. De modo semelhante, a participação na comunidade de fé nos expõe à sabedoria coletiva do corpo de Cristo, oferecendo confirmação, correção e enriquecimento do nosso discernimento pessoal. Nono, adote uma atitude de expectativa confiante. Acredite firmemente que Deus deseja comunicar-se com você e está, de fato, já enviando sinais em sua vida. Esta confiança não é presunção, mas fé. A certeza fundamentada na promessa divina de que o bom pastor conhece suas ovelhas pelo nome e as conduz.
Comece cada dia com uma simples oração. Senhor, fala, que teu servo escuta. Estou atento aos teus sinais hoje. 10. Compartilhe sua jornada de discernimento com outros. Quando apropriado, conte a familiares e amigos próximos como você tem percebido os sinais de Deus em sua vida e como tem respondido a eles. Este testemunho não apenas fortalecerá sua própria prática de discernimento, mas também encorajará outros a desenvolverem maior sensibilidade aos sinais divinos em suas vidas. Meus queridos filhos e filhas, estou convencido de que, se vocês assumirem estes compromissos com sinceridade e perseverança, experimentarão uma transformação profunda em sua relação com Deus. O que antes parecia silêncio divino revelará ser um diálogo constante. O que parecia ausência mostrará ser presença íntima e orientação amorosa. A Igreja no mundo precisa urgentemente de católicos que saibam discernir os sinais de Deus, não apenas para seu crescimento espiritual pessoal, mas para a missão evangelizadora a qual todos somos chamados. Nosso país, com todos os seus desafios e potencialidades, clama por cristãos que sejam verdadeiramente guiados pelo Espírito, capazes de reconhecer para onde Deus está conduzindo sua Igreja neste momento histórico específico. Você que escuta esta mensagem já recebeu tudo o que precisa para desenvolver esta capacidade de discernimento. O Espírito Santo habita em você pelo batismo e pela confirmação. A graça sacramental, a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja estão à sua disposição. Os sinais divinos já estão presentes em sua vida, esperando apenas ser reconhecidos. E agora, juntos, façamos uma breve oração para pedirmos a graça do discernimento. Espírito Santo, Divino Conselheiro, abre os ouvidos de nosso coração para reconhecermos a voz de Deus em nossa vida. Aguça nossa sensibilidade espiritual para discernirmos os sinais divinos no cotidiano, nas inquietações que sentimos, nas palavras que se repetem, nas portas que se abrem e fecham. Dá-nos a sabedoria para interpretar corretamente estes sinais e a coragem para responder a eles com fidelidade. Que possamos, como Maria, dizer sempre sim aos convites divinos, mesmo quando nos conduzem por caminhos inesperados. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, termino esta reflexão com a certeza de que o Espírito Santo já está operando em seus corações. Se você sentiu-se tocado por estas palavras, se experimentou um desejo renovado de discernir mais claramente os sinais de Deus em sua vida, se percebeu uma luz se acendendo sobre experiências passadas, que agora reconhece como possíveis sinais divinos, saiba que isto já é obra do Espírito Consolador. Responda a este chamado divino, diga Amém, e eu recebo a esta graça de discernimento. Compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs. E acima de tudo, comece hoje mesmo a praticar o que aprendeu. Faça silêncio, esteja atento, mantenha um diário, busque direção espiritual. Os sinais de Deus já estão presentes em sua vida. Agora é o momento de aprender a reconhecê-los e a segui-los com confiança e alegria. Que o Espírito Santo ilumine seus corações para discernirem claramente os sinais divinos em suas vidas. Aleluia.